relacionadas à saúde, relacionadas à pandemia da Covid-19, tá bom? A Justiça determinou a reabertura gradativa das agências do INSS no estado de São Paulo. O serviço continuava fechado no estado por conta de uma liminar que atendeu a um pedido do Sindicato dos Trabalhadores da categoria, que acabou derrubada essa liminar. As perícias médicas continuam suspensas em todo o Brasil. A Associação dos Médicos Peritos alega que não há segurança para o retorno do serviço. De acordo com os médicos, das 800 agências de todo o país, apenas 12 cumprem os protocolos de combate à Covid-19. Estamos vencendo essa guerra. Essa foi a tônica do discurso de posse do general Eduardo Pazuello como novo ministro da Saúde, essa cerimônia que aconteceu ontem no Palácio do Planalto. Ao se tornar efetivo, Pazuello fez um balanço dos quase 4 meses que esteve à frente do combate à Covid-19 no Brasil. A gente vai acompanhar juntos agora alguns trechos desse discurso de Pazuello. Montamos um time que trabalhou muito bem, se recobrindo onde havia fragilidades e aguentando a pressão nos momentos decisivos. Juntos, reestruturamos o Ministério, adequamos protocolos e combatemos não só a Covid-19, mas também as demais doenças que afligem o nosso povo. Utilizamos para isso a melhor ferramenta que poderíamos ter, o SUS, o nosso Sistema Único de Saúde. Estamos vencendo esta guerra. Como resultado desse esforço conjunto, conseguimos alcançar uma situação de estabilidade bem definida. No Norte e no Nordeste, onde os números estão em total declínio e a população já está voltando para suas atividades normais. No Centro-Sul, a tendência de queda é clara e já podemos visualizar o retorno à normalidade muito em breve. São sinais claros e positivos de que todo o nosso trabalho e empenho está surtindo o efeito esperado. A cerimônia lotada de autoridades não contou com a presença de Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, que está afastado com a Covid-19. Davi Alcolumbre, que já teve a doença, o presidente do Senado, compareceu. E ele foi questionado por Jair Bolsonaro sobre o tratamento que fez para se curar. Vamos dar uma olhada. Tomou a cloroquina? Tomou a cloroquina? Tomou a cloroquina? Tá. Prezado Davi, como você não procurou o doutor Bolsonaro, você não tomou a cloroquina. Tá? Nesse prédio aqui, aproximadamente 200 pessoas foram acometidas do vírus. Não tive informação de nenhuma que foi sequer hospitalizada, porque em grande parte tomaram, não o remédio do Bolsonaro, mas o remédio que tinham. Os casos de Covid-19 nos 3 poderes em Brasília não param de crescer. De acordo com o levantamento do STF, 157 servidores do Supremo já foram infectados. O último caso é o do novo presidente da Corte, Luiz Fux, que testou positivo logo após a cerimônia de posse no cargo. Cerimônia presencial, com convidados, entre eles Rodrigo Maia, que está com a Covid-19, e agora o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que divulgou hoje que também testou positivo para o novo coronavírus. Sobre essa situação da pandemia no Brasil, a gente conversa agora com a doutora Karina Calife, médica sanitarista e pesquisadora. Oi, Karina, tudo bem com você? Oi, Thalita, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês de novo. Prazer é nosso, Karina, sempre. Doutora Karina, que absurdo que é isso da cerimônia de posse do Fux. Ao todo já são 6 infectados, para além do próprio Fux, 7 infectados numa cerimônia. É como se, de fato, a pandemia ali em Brasília, principalmente nas cúpulas ali de poderes, tivesse acabado, né? Sim, não dá para a gente vivenciar esse tipo de coisa, né, Thalita? A gente está no momento em que as autoridades, ou seja, todo mundo que coordena, que está à frente, que lidera qualquer um dos poderes, né, que tem esse potencial, não pode trabalhar e assim, investir nesses espaços presenciais, porque
em que pese que a gente tem aparentemente uma desaceleração no país, dos casos e tudo mais, para que a gente garanta que isso seja sustentado, que isso diminua, a gente precisa garantir que não haja aglomeração, que não haja essa interação, né? E o Brasil teima em não aprender com o que vem acontecendo. A gente teve por diversas vezes a oportunidade de olhar para essas questões e não fazer igual, e a gente faz de um jeito completamente equivocado, né? Isso a gente pode falar em relação ao pensamento de volta às aulas e achar que não tem mais pandemia e que dá para fazer isso. Você vê que são 7 dias desde da posse do ministro, já são 6 pessoas que tiveram ali juntos contaminadas, né? É uma pena. Vamos agora pegar alguns pontos desse discurso de Pazuello para a gente analisar. Ele começa com essa quase ironia de que vencemos essa guerra. E daí uma das primeiras frases que a gente ressalta aí no vídeo é essa defesa do SUS, que ele faz, o nosso SUS, ele se apropria do SUS. SUS, lembrando, estava pesquisando agora esse número certo, inclusive, para o orçamento de 2021, o SUS tem um corte de 47 bilhões, são 47 bilhões a menos para 2021 no SUS. Que apropriação é essa, doutora? É um absurdo. A gente diz que o SUS é tão bom, é tão potente, que mesmo quem não gosta ou quem não defende, né, se apropria, tenta se apropriar aí da sua potência. Que bom, espero que de fato isso seja verdade. A gente tem visto que não é porque não há defesa desse recurso para o SUS. A gente tem a diminuição de mais de 40 bilhões de reais para o próximo ano. A pandemia não acabou. Além de continuar o enfrentamento da pandemia com várias ações afirmativas importantes, chegará a necessidade, vai ter o momento da vacina, né, Thalita, da distribuição, da produção, então não tem como, e parte desse recurso que está sendo retirado é um recurso que tinha sido pensado para as ações emergenciais da Covid-19, então tem sido muito discutido na Câmara dos Deputados, isso tem uma discussão muito grande com o pessoal que tem acompanhado as ações da Covid-19 e tem se tentado reverter essa questão do orçamento. Além da questão do orçamento para o ano que vem, a gente tem que vem, né, se somando a isso, essa diminuição de recursos que vem não de agora, desde a emenda constitucional 95, ainda com Ricardo Barros, né, onde a gente vai diminuindo os recursos do SUS, fazendo esse congelamento de 20% num sistema que já é subfinanciado, mas que é quem está... isso ele tem razão. Quem está garantindo algum tipo de possibilidade de acompanhamento e de enfrentamento à pandemia é o nosso Sistema Único de Saúde, são os profissionais de saúde, são os profissionais de carreira do Ministério da Saúde, mas está muito longe de vencer uma guerra, um país que tem quase 4,5 milhões de casos, né, confirmados e mais de 134 mil óbitos, quase 135 mil óbitos. Isso é muito, muito alto, é um dado muito alto. A gente está muito longe de vencer essa guerra. Agora, outro detalhe da fala dele, ele elogia, ele cita o Nordeste como um modelo de combate ali, mas a gente precisa pontuar que no Nordeste o consórcio ali dos estados formou um comitê científico que foi chefiado pelo neurocientista Miguel Nicoleles, que esteve à frente desse comitê. Então, assim, teve uma articulação muito diferente do resto do país e conseguiu alcançar resultados positivos, né? Exatamente. O Comitê Científico do Nordeste, os estados do Nordeste se organizaram e tiveram condução exatamente oposta àquela que em algum momento foi a orientação do governo federal, né, do nível central. Em alguns momentos essa orientação foi contrária a tudo aquilo que dizia respeito às evidências, que é quando você desqualifica uma doença que é grave, que traz morte. A gente não está falando de qualquer doença, né, como uma gripezinha, como foi colocado, então isso é muito grave. E o Comitê Nordeste ele foi nessa contramão, inclusive na contramão para o nosso bem, né, que eu estou dizendo. Então, o Miguel Nicoleles, junto com vários pesquisadores, várias pessoas importantíssimas, apontaram para várias coisas que estão acontecendo e que saiu, inclusive, agora na última pesquisa, no último resultado de pesquisa da Epcovid Brasil, né, que é a comprovação da interiorização da pandemia. Isso foi uma coisa prevista pelo Comitê Nordeste. Também o investimento na atenção primária à saúde em vários estados do Nordeste, né. Agora, mesmo assim, a gente tem visto, né, Thalita, a gente está falando de como isso é frágil. Pernambuco aumentou 22% nos casos. A gente tem um controle no estado, então, Pernambuco e Roraima aumentaram,
realmente alguns estados como Bahia, Rio Grande do Norte, Paraíba tem uma pequena diminuição e outros, como Piauí, Maranhão, estão ali se mantendo. Então, isso ainda é muito frágil, né, Thalita? Essa mudança, mesmo no Nordeste, com esse investimento, com essa força que houve, né, por lá, mesmo assim, a gente vê que a gente viu os final de semana passado, as praias, há 2 finais de semana que as praias estão cheias e tal, e a gente está agora começando a pagar a conta. Não tem jeito, a equação é essa. Se aglomerar, a gente volta a ter circulação de vírus e contaminação. Assim como ele falou sobre o Nordeste, ele falou também sobre Sul, Sudeste ali, que tem números positivos nesse momento, mas daí a gente volta a lembrar também que governadores do Sudeste, principalmente, adotaram algumas medidas que no começo da pandemia ajudaram a fazer com que esses números não disparassem, né? E Pazuello diz isso, mas logo depois, Bolsonaro, na fala dele, diz que governadores foram acometidos pelo pânico e chegaram a adotar algumas medidas que ele, desde o princípio, foi contrário, né? Então, São Paulo teve não chegou a ser um lockdown, mas uma quarentena mais importante do que estava sendo orientado pelo governo federal. Essa foi uma discussão que foi pública, né, com o primeiro-ministro da Saúde do governo Bolsonaro, que se retirou no caminho. A gente também tem outras considerações que Bolsonaro vai fazendo, que é contraproducente, porque não tem nenhuma base científica, então ele não se cansa de repetir isso, né, Thalita? E mesmo no Sudeste, veja, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais, são estados que não têm aumento, mas ele também, a diminuição ela é pequena e ela é considerada aí um momento de, vamos dizer assim, de estabilização. Então, quando você olha as curvas de subida e descida, esses estados, principalmente do Sudeste, eles estão numa manutenção, o que traz essa questão da fragilidade. Voltou a se aglomerar, voltou. Então, não estamos vencendo essa guerra ainda, eu espero que a gente vença, a gente tem potência para isso, mas não está acontecendo isso e, infelizmente, eu vou repetir aqui, o Brasil tem a pior curva epidêmica do mundo. A gente tem uma curva com média móvel, com número de mortes diárias, que é muito alto. Sim. Só deixa eu fechar esse discurso agora, essa cerimônia de posse toda, com chave de ouro, com Bolsonaro mostrando ali o remédio para o tratamento, remédio sem eficácia, que já tem comprovação, enfim, mas ele insiste em mostrar toda vez esse remédio. Ainda perguntou para Davi Alcolumbre, ali o presidente do Senado, se ele tinha tomado para se curar. Cita os números de pessoas, 200 pessoas ali que já tinham se contaminado, também outro número absurdo. Isso é uma fala realmente inadmissível de um presidente da República, porque todos os estudos já demonstraram que a hidroxicloroquina não tem nenhum benefício na Covid-19. Não tem benefício nem nos casos graves, onde se apostava em algum efeito imunomodulatório, mas que já se percebeu que essa parte inflamatória é tão aguda, é tão rápida, que não dá tempo de fazer isso, assim como também não tem nenhuma ação nos casos mais simples, né, mais leves, vamos dizer assim. E, pelo contrário, tem algumas evidências que têm demonstrado que os efeitos colaterais da hidroxicloroquina, principalmente se estão associados à azitromicina, que é um macrolídeo, elas trazem efeitos negativos, né, arritmias, problemas do coração, inclusive a possibilidade de parada cardíaca. Então, assim, não é um medicamento simples, é um medicamento que tem uma função importante para a malária, tem uma função importante para algumas doenças autoimunes, como lúpus, mas onde ele foi estudado, quer dizer, o estudo com a hidroxicloroquina, hoje não é mais a dúvida que era no início, está comprovado que não tem nenhuma eficácia. Então, é um absurdo o presidente da República fazer um tipo de colocação dessa, sabe, Thalita? Eu acho que, assim, é um absurdo. Antes da efetivação de Pazuello agora como ministro da Saúde, o que eu cheguei a conversar com comentaristas aqui é de que ele se manteve ali no posto de interino porque ele não recusava nenhuma proposta de Bolsonaro, ele seguia essa linha de Bolsonaro. Dá para a gente falar sobre expectativas agora com Pazuello como efetivado no Ministério da Saúde, doutora? Isso só aumenta a nossa tristeza, porque, veja, é uma pessoa que não tem formação para o cargo.
Às vezes você tem uma pessoa que não tem informação para o cargo, mas que se cerca de pessoas que têm esse conhecimento, né, Thalita, e que vão ali seguindo as melhores evidências técnicas e científicas, e mais do que as evidências técnicas e científicas, porque a gente não está falando só de tratamento, a gente está falando também da relação entre as pessoas e de uma coisa que está no campo da saúde coletiva, ou seja, esse adoecimento, o SARS-CoV-2, a Covid-19, é uma doença que a gente diz assim, é transindividual. Ou seja, a decisão que uma pessoa toma não interfere só na sua vida, mas ela está interferindo na vida dos outros, né? A Covid-19 tem se mostrado uma doença que tem a ver com a questão do trabalho, porque se pega muito nessa locomoção, nos lugares de trabalho e no transporte público. Ela tem aparecido, como eu falei ainda há pouco, em relação à interiorização, à periferização, existem desigualdades muito grandes vinculadas à pandemia da Covid-19, inclusive em relação à cor da pele autorreferida nas pesquisas. Então, são os pretos e pardos que têm tido uma pior condição, as pessoas com menos renda. Então, quando a gente toma decisão, a gente não está tomando a decisão se arriscando sozinho, a gente está arriscando a gente está arriscando o próximo e pessoas amadas e queridas dessas pessoas. É muita irresponsabilidade, eu acho, a gente está numa situação dessa, e isso que você falou, né? O Pazuello diz assim, no discurso dele, eu estava prestando atenção aqui quando você estava falando, fizemos protocolos, um dos protocolos é do uso da hidroxicloroquina que ninguém assina, nenhum médico, né? Nenhum profissional da saúde, ou seja, é uma orientação que faz com que o paciente assine a responsabilidade disso, quer dizer, que protocolo é esse, que orientação é esse? De fato, é o Sistema Único de Saúde que faz com que a gente não tenha uma situação muito pior, mas é esse Sistema Único de Saúde que precisa da garantia de não diminuir nenhum real, nenhum recurso para o ano que vem, porque a gente vai ainda vivenciar muitas coisas, a gente tem todos os apontamentos, Thalita, tem demonstrado que não vai ter uma bala de prata, sabe? Que não vai ter assim, a vacina chegou, então todo mundo volta. Esse retorno à normalidade, ele vai ser muito cuidadoso, tem um tempo para ser feito e a gente vai precisar de recurso e de conhecimento para poder enfrentar a pandemia. Só para finalizar, você citou agora as vacinas, tem um estudo hoje, um levantamento de um relatório da Oxfam, de que um grupo de países ricos, que representa 13% da população mundial, comprou mais da metade das doses de vacinas prometidas pelos laboratórios contra a Covid-19. E daí a gente já comentou sobre isso aqui outras vezes, sobre esse risco que há de países mais ricos, mais pobres, de populações mais vulneráveis, ficarem sem acesso a essa vacina. Exatamente, Thalita. Infelizmente, a gente está vivendo um momento assim de grande globalização, né? Onde as pessoas se relacionam muito e a gente tem um conhecimento muito rápido do que vai acontecendo, mas a gente tem aquilo que a gente chama de uma relação e uma interdependência meio assim de coerção e menos solidária, né? Porque num momento como esse, um momento de pandemia, um achado tecnológico de conhecimento, ele devia ser distribuído de uma forma democrática, né? E a gente sabe que tem o interesse do capital financeiro por trás e a possibilidade, sim, as grandes empresas estarem fazendo isso. Aqui no Brasil, eu acho que é importante que a gente considere a importância, já falei da outra vez, da Biomanguinhos, do Instituto Butantan, ou seja, a gente tem conhecimento técnico e científico, a gente tem cientistas, a gente tem profissionais que estão trabalhando nisso, e que se a gente garantir a transferência tecnológica, o Brasil pode, inclusive, ser um país que não só produza para todos os seus habitantes, mas que possa até exportar isso. Mas para isso tem que passar todas as fases da vacina, para isso a gente tem que ter segurança, a transferência de tecnologia e não só a venda tem que acontecer para que a gente possa produzir, e para que tudo isso aconteça a gente tem que garantir o fortalecimento do SUS, garantir o financiamento do SUS e não aceitar essa diminuição no orçamento para o Sistema Único de Saúde que está sendo proposto aí pelo governo Bolsonaro, infelizmente. Doutora Karina Calife, médica sanitarista, pesquisadora, é sempre muito bom conversar com você, ter a oportunidade de conversar com você sempre aqui às quintas-feiras, viu? Muito obrigada, doutora. Obrigada, Thalita, é um prazer, eu acho que é nosso papel também informar do jeito que a gente pode as pessoas, a população, e estamos juntas. Obrigada.